duas questões envolvendo a posição relativa entre duas retas. São questões de vestibular. Eu começo com a questão 3 aqui da Universidade Federal de São Carlos, cujo enunciado aqui é o seguinte, ó: considere P um ponto pertencente à reta R de equação 3x mais 5y menos 10 igual a 0, equidistante dos eixos ordenados. A equação da reta que passa por P e é perpendicular a R é... Aí tem aqui as alternativas. Bom, o enunciado aqui não é tão simples assim, é um enunciado pesado, presta atenção, porque é um enunciado curto, com palavras-chave aqui, que você tem que saber. Primeiro, ele está dizendo o seguinte, ó: tem um ponto P, que ele pertence à reta R. Então, eu vou desenhar aqui a reta R, vou marcar o ponto P lá, ó, né? Marcar o ponto P. O ponto P tem coordenada x, y, não sei qual é esse ponto P, mas eu sei que esse ponto P, ele é equidistante dos eixos ordenados. Ou seja, dizer que a palavra equidistante, que é uma palavra que você tem que saber o significado dela, dizer que o ponto é equidistante aos eixos ordenados, o que significa equidistante, né? E o que significa eixos ordenados. Você tem que saber o que significa isso aqui, senão não consegue resolver. Bom, o ponto P está aqui, ele pertence à reta R, ok? Como ele falou aí, a reta R está aqui em azul, o ponto P está aqui. Então, o ponto P é equidistante aos eixos ordenados, ou seja, ele tem a mesma distância em relação aos eixos x e y. Então, a distância de P até o eixo x é igual à distância de P até o eixo y. Isso é que significa dizer que o ponto P é equidistante aos eixos ordenados. Então, se as distâncias são iguais, qual é a conclusão? É que a distância y aqui é igual à distância x, ou seja, então eu posso chamar esse y aqui de x. Na verdade, o ponto P, que é um ponto xy, eu chamo o ponto P de ponto xx, ok? Já que as duas distâncias são iguais. Olha que conclusão aqui importante. Se você não consegue, né, perceber isso aqui, tudo fica mais difícil, mas é uma questão de treino. Calma lá. Muito bem. Então, se eu sei, ok, que tem uma reta R e eu tenho a equação dela. A equação dela é essa aqui, ó, né? Essa aqui é a equação da reta R, ó, que ele deu. 3x mais 5y menos 10 igual a 0. Ó, a equação da reta R aqui, ó, 3x mais 5y menos 10 igual a 0. Então, se eu tenho a equação da reta, eu consigo descobrir qual é o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, da reta R. Então, essa aqui é a equação geral, né? Então, o coeficiente angular da reta R é obtido por menos A sobre B, né? A gente já tinha visto isso antes. Então, aqui o A vale 3, ó. Então, fica menos o A, que vale 3, sobre o B. O B vale 5, então fica menos 3 quintos. Então, eu sei que o coeficiente angular dessa reta aqui, da reta azul, é 3 quintos. Se a reta azul, que é a reta R, é perpendicular à reta S, então, quer dizer o quê? Que o produto dos coeficientes angulares das duas tem que dar menos 1. Mas aí, para você evitar de fazer essa conta, você já vai direto aqui, olha só. Se o coeficiente angular da reta R é 3 quintos, o da reta S vai ser como? Eu vou inverter a fração aqui, em vez de pôr 3 quintos, eu ponho 5 terços, e troco o sinal de menos para mais. Pronto, já obtive aqui o coeficiente angular da reta S. Agora, eu preciso descobrir que ponto é esse aqui. Que ponto é esse por onde passa a reta R, que é equidistante dos eixos coordenados? Você tem a equação aqui, ó, a equação geral está aqui, ó, 3x mais 5y menos 10 igual a 0. Como o x é igual ao y, então onde você lê aqui y, você põe o quê? Você põe x, que é a mesma coisa, os dois são iguais, é um ponto equidistante, então x igual a y. Agora é só somar 3x mais 5x, dá 8x. Esse 10 que é menos vem para cá, vira mais. Você passa o 8 dividindo, vai ficar 10 oitavos. Dá para dividir por 2 e por 2, vai ficar 5 quartos. Então o ponto aqui, o ponto P, os pontos 5 quartos, 5 quartos. Quer dizer, tanto x quanto y são iguais a 5 quartos. Ok? Quando você tem o ponto por onde passa a reta aqui, ó, o ponto por onde passa a reta S, no caso aqui, ó. Eu tenho o ponto por onde ela passa, que é o ponto 5 quartos, 5 quartos. E eu sei qual é o coeficiente angular dela.
que é 5 terços, eu consigo calcular, eu consigo escrever a equação dela usando essa expressão aqui, ó. A equação da reta S, y menos y0 igual m que multiplica x menos x0. Como o y0 aqui e o x0, os dois são iguais, chama tudo de x0, tá? Porque esse ponto P aqui é o ponto equidistante. O coeficiente angular você tem, é esse 5 terços aqui, ó. Põe aqui 5 terços. Tanto o x0 quanto o y0 são iguais a 5 quartos. Aqui é 5 quartos. Aqui você põe 5 quartos. O x aqui você põe x sobre 1, porque a ideia é resolver esse parênteses aqui, ó. Como é que você resolve esse parênteses aqui? Você tem que obter o MMC entre 4 e 1, que a gente sabe que é 4. O MMC entre 4 e um número é o próprio 4, né? Então, quando eu tenho um número e 1, o MMC aqui é o próprio número, no caso que seria o 4. Então eu faço o quê? 4 divide embaixo, multiplica em cima, 4 divide embaixo, multiplica em cima. Então fica 4 que divide por 1 é 4. 4 vezes x, 4x. 4 que divide por 4 fica 1. 1 vezes 5 fica 5. Esse 5 multiplica todo mundo lá em cima e esse 3 multiplica aqui o 4. Está multiplicando aqui, ó. Tem um pontinho de vezes aqui multiplicando esse parênteses. Então fica 5 vezes 4 fica 20, 20x. 5 vezes 5 fica 25, com menos no meio. 3 vezes 4 fica 12. Esse 5 quartos que é menos, vem para cá, vira mais, deixa o y sozinho lá. De novo, você calcula aqui o MMC entre 12 e 4, que é 12 mesmo, tá? Ó. Então vamos lá, 12 que divide por 12 é 1, 1 vezes a conta em cima, ela mesma. 12 que divide por 4 fica 3, 3 vezes 5 fica 15. Aí agora é só abrir o parênteses, ó, vai ficar... mas antes, esse 12 aqui, ó, que está dividindo, ele vem para cá multiplicando o y, tá? Ó. O 12 vem multiplicando o y, então vai ficar 12y, o 12 multiplicou o y aqui, aí você abriu aqui o parênteses aqui, ficou 20x, menos 15 aqui, menos 25 mais 15 fica menos 10. Deve 25, paga 15, fica devendo 10. Esse 12y vem para cá menos, ó, menos aqui vai ficar zero. Isso aqui já é a equação reduzida. Só que todos os coeficientes aqui são divisíveis por 2, tá? Todo mundo aqui é par. Então, se divide o 20 por 2 dá 10, divide o 12 por 2 dá 6, divide o 10 por 2 fica 5. Então, a equação geral, né? A equação geral da reta S, né? Que é perpendicular à reta R e passa pelo ponto P, que é equidistante dos eixos ordenados, né? A equação da reta S, qual que é? É essa aqui, ó. 10x menos 6y menos 5 igual a 0. 10x menos 6y menos 5 igual a 0. Essa aqui é a resposta correta. E a gente resolveu. Agora, eu vou te falar, hein? Texto curtinho, 2 linhas, com tantas palavras aqui que você precisa entender o significado delas, né? Senão fica difícil resolver a questão. Mas tudo isso é uma questão de treino e de você se familiarizar com as palavras novas que aparecem. Bora resolver a outra questão, que é a questão 4. Ele fala assim, ó, dada a equação da reta S, né, a equação da reta paralela a S, né, e que passa pelo ponto P1 aqui, ó, né, então tem uma outra reta que ela é paralela a S, ela passa por esse ponto aqui. Qual que é a equação dela, né? Bom, você pega a primeira equação, essa outra equação, eu chamei essa outra reta, eu digo que é a reta R, tá? Então eu tenho a reta S e agora eu quero descobrir a equação da reta R. Então a equação da reta S está aqui, ó, 2x menos y mais 1 igual a 0. 2x menos y mais 1 igual a 0. Eu tenho a equação geral dela aqui. Para obter a reduzida é fácil. É só mandar esse menos y para cá, fica mais y aqui. Então fica y igual a 2x mais 1, que é o que sobrou aqui, ó. 2x mais 1 aqui, e o y ficou mais. Invertiu as posições, deu isso aqui. Quando você compara essa equação reduzida com a equação padrão reduzida aqui, ó, quem multiplica o x aqui é o coeficiente angular, né? Então o coeficiente angular da reta S aqui é 2, ó. O MS aqui é 2. Como as duas retas são paralelas, tanto a R e a S, então o coeficiente angular da reta R também tem que ser 2. Então, quando as retas são paralelas, elas têm coeficientes angulares iguais, tá?
Agora você vem aqui e escreve a equação que vai te permitir obter, né, a equação da reta R, a equação padrão aqui, ó, porque eu sei o coeficiente angular, né, que é esse aqui, ó, o coeficiente angular eu conheço, ok? Ele fala, né, que é 2, na verdade ele não diz que é 2, né? O da reta S que é 2, o da reta R é uma consequência, tem que ser 2 porque as duas são paralelas. Então aqui eu ponho quanto? Na fórmula aqui eu ponho 2, certo? Que é esse aqui, ó, certo? Agora o ponto por onde essa outra reta, que é a reta R, ela tem que passar pelo ponto P aqui, ó, o ponto 1, 1. Então esse ponto aqui é o ponto 1, né? 1, 1. Tanto aqui como aqui vai valer 1, ó. Tudo vale 1 aqui, ó. O Y0 e o X0. Na verdade aqui tanto esse X como esse Y aqui são genéricos, tá? Esses você não põe nada não. Agora é só distribuir, ó. 2 vezes x fica 2x, 2 vezes 1 fica 2 aqui. Esse 1 que é menos vem para cá, vira mais. Aí deve 2 pagar 1, deve 1 aqui, ó. Agora essa equação que você obteve aqui é a equação reduzida, só, certo? Mas não tem nenhuma fórmula aqui que mostre a equação reduzida. Todas são equações gerais aqui. Então a ideia é, a partir da reduzida, você obtém a equação geral como? Pega o 2y, manda para cá, pega esse 1, manda para cá. Deixa aqui o 0, tá? Igual a 0. É só igualar a 0 que você obtém se você tem a equação reduzida e quer obter a equação geral, é só pegar a reduzida e igualar a 0. Você consegue descobrir. Então, agora que ficou assim, ó, né, mandando tanto 2x para cá menos, como esse 1 que é menos igual mais, ou esse y continua positivo, ficou assim. Né? E o 0 você pode pôr aqui, vai ficar isso aqui igual a 0. Como o A aqui está negativo, ó, a ideia é torná-lo positivo, tá? Então troca esse sinal aqui, ó, de menos para mais aqui na frente, tá? Então o menos vira mais, o mais vira menos, o mais vira menos. Se eu troquei um sinal, eu troco todos eles. Então, na verdade, a equação é essa aqui, ó, 2x menos y mais 1 igual a 0. Ó, 2x menos y menos 1, né? Menos 1 igual a 0. Aqui, ó. Essa aqui é a resposta correta, alternativa D de dado. Então, para resolver a questão 4, você precisa saber que se essa outra reta, que é a reta R, ela é paralela à reta S, é porque as duas têm coeficientes angulares iguais. Isso aqui é a palavra-chave para você poder conseguir resolver a questão. As duas têm que ter o mesmo coeficiente angular. E essa reta, essa outra reta desconhecida, que é a reta R, ela passa por esse ponto aqui, que é o ponto 1, 1. Aí você substitui aqui no azul, 1, 1, o coeficiente angular que você já descobriu aqui, que é igual da outra, você vem aqui e vai fazendo um arranjo aqui até você descobrir qual que é a resposta correta. O detalhe, sempre que o coeficiente A aqui aparecer negativo, a ideia é fazer com que ele fique positivo. Mas aí os outros todos têm que trocar sinal também, tá? Então se eu troquei o sinal do A, eu troco do B, troco do C. E aí, está resolvido. É isso aí. Valeu.